Amós, capítulo de número 6. A corrupção de Israel, ameaças. Versículo 1 diz assim: ai dos que repousam em Sião e dos que estão seguros no monte de Samaria. Quer dizer, a classe nobre, a realeza, mais os sacerdotes, os profetas, aqueles que compunham o reino do norte. Aí diz assim: que tem nome entre as primeiras nações, e aos quais vem a casa de Israel. Está falando dos antepassados, lá atrás. 2. Passai a Calné. Calné é a Síria, tá? É naquela região norte. Passai a Calné e vede. E dali ide a grande Ramate. Ramate também é na parte de cima, né? Calné, Ramate é a região da Síria. Depois descei a Gate, que é a área dos filisteus, né? Serão melhores que estes reinos? Ou será maior o seu termo do que o vosso termo? Tipo assim, será que vocês são melhores do que eles? Então vamos para Israel. Será que vocês são melhores do que Calné, do que Ramate, do que a Filístia? Isso aqui é uma jogada profunda. Deus está dizendo que Ele está trabalhando com o povo dele como se não fosse. Vós que dilatais o dia mau e vos chegais ao lugar de violência, que dormis em camas de marfim, quer dizer, aquela vida regalada. Quem dorme em cama de marfim, dorme na cama boa, né, rico. E vos estendeis sobre os vossos leitos, e comeis os cordeiros do rebanho e os bezerros do meio da manada. Tipo assim, uma vida regalada, farta, cheia de comida, cheia de tudo que é bom, né? 5, que cantais ao som do alaúde, quer dizer, as festas, e inventais para vós instrumentos músicos como Davi. Porque Davi, ele inventou uma série de instrumentos, né, a qual ele colocou na adoração, na época dele, do tabernáculo, e passou futuramente para o templo através dos levitas cantores. Sempre lembrando que levitas existiam vários. Levitas cantores, uma classe que Davi criou. Aí diz assim: que bebeis vinho em taças e vos ungis com o mais excelente óleo, mas não vos afligis pela quebra de José. Olha só como é que isso aqui é interessantíssimo. Ele está simplesmente falando o seguinte aqui. Está dizendo que vocês moram em casas boas, casas de marfim, leitos maravilhosos, comem o melhor, festividades, inventam até instrumentos, bebe vinho em taças bonitas de ouro e etc. Vocês ungem com uns ungüentos, os óleos mais cheirosos, né? Mais caros da época, mas vocês não afligem pela casa de José, ou seja, pelo sofrimento do meu povo. Eis que agora ireis em cativeiro entre os primeiros que forem cativos, e cessarão os festins dos regalados. Festins dos regalados são as festas, né? Na verdade significa zombaria dos espreguiçadores, no original. Essa palavra festins dos regalados, mas na verdade quer mostrar o quê? A luxúria, a ostentação, a exploração do proletariado. E aí nós começamos a entender mais e mais o porquê que Deus usa nações de fora para disciplinar. Porque Deus disciplina as injustiças, a maldade. Tudo isso traz sobre o atuante, ou seja, o delinquente, digamos assim, numa visão moderna, traz a ira de Deus. Por isso que no 8 diz: jurou o Senhor pela sua alma, o Senhor Deus dos exércitos: tenho abominação pela soberba de Jacó, e aborreço os seus palácios. Como fala Jacó e Israel. E entregarei a cidade tudo o que nela há. Está dizendo que vai entregar a cidade na mão do inimigo. E o inimigo aqui no contexto era a Assíria. Aí diz assim: e acontecerá que, ficando de resto 10 homens em uma casa, morrerão. E alguém tomará o seu tio, ou que o queima, para levar os ossos para fora da casa. Veja bem o que ele está dizendo aqui, porque uma pessoa morta dentro do lar era uma questão abominável, que tornava a casa impura, né? Impura. E no caso aqui diz que alguém tomará o seu tio, ou que o queima, para levar os ossos para fora da casa. Por que o que o queima? Que a situação seria tão horrível que muitos comeriam as pessoas.
e automaticamente teriam que levar os ossos dessa pessoa que seria consumida como alimento, ó. E dirá o que estiver nos cantos da casa: está ainda alguém contigo? E ele dirá: ninguém. E dirá este: cala-te, porque não podemos fazer menção do nome do Senhor. Tamanha abominação. Vê se você consegue entender. Uma pessoa morta dentro de casa contaminava toda uma casa. Tu imagina uma pessoa morta que foi morta porque na verdade ela foi morta para ser consumida como alimento. É isso mesmo. Aí diz aqui que eles perguntam: tem mais alguém aí? Eles falam: não, tem mais ninguém não. Aí diz assim, e dirá este: cala-te, porque não podemos fazer menção do nome do Senhor. Ou seja, nós não podemos falar em Deus, porque tamanha é a nossa abominação. E diz mais: porque eis que o Senhor manda, e será ferida a casa grande de quebraduras, e a casa pequena de fendas. A casa grande é a casa dos nobres, dos ricos, do rei, e etc. E a casa pequena dos que não têm muita pompa, né? Poderão correr cavalos na rocha? A resposta é não. Cavalo não corre da rocha, porque o casco dele é liso e ele deslizaria. Poderão lavrá-la com bois? Também não. Boi não lavra a rocha, boi lavra a terra. Porque haveis vós tomado o juízo em fel, quer dizer, o juízo, a justiça em fel, quer dizer, no caso, algo ruim, amargo, ó, e o fruto da justiça em alosna, já falei, o fel é um líquido do organismo amargo. E a alosna é uma planta amarga. Então eles transformaram o juízo e a justiça algo amargo perante Deus e para com o povo. Vós que vos alegrais de nada, vós que dizeis: não nos temos nós tornado poderosos por nossa força. Ou seja, eles tinham aquela arrogância de acharem que eram alguma coisa pelas suas próprias forças. Versículo 14: porque eis que eu levantarei sobre vós, ó casa de Israel, um povo, diz o Senhor, Deus dos exércitos, quer dizer, El Shabaoth, e oprimir-vos-á desde a entrada de Ramate, que é a entrada da Síria, até o ribeiro da planície. Ribeiro da planície é justamente a parte de baixo do mapa, né? Então ele está dizendo o seguinte, que eles seriam afligidos em toda a extensão do mapa do Reino do Norte, que nós conhecemos e sabemos que é o Reino de Israel. Então, na verdade, nós temos uma narrativa aqui, você verificou, de um juízo contra o Reino do Norte, uma palavra pesada contra o Reino do Norte, que na verdade constitui uma série de profecias que visavam instruir o povo, tirá-los do erro, mas que infelizmente já se estava avançado e não teria praticamente como retroceder. Mas esta é a palavra de Amós, capítulo de número 6.